Postagem nas redes sociais, o deputado federal Cláudio Cajado, que é do PP pela Bahia, afirmou estar preocupado com o recente relatório do Tesouro Nacional, relatório publicado no último dia 22 de março pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Secretaria de Orçamento Federal, que aponta a necessidade de medidas adicionais para alcançar o superávit nos próximos 2 anos. O relatório é referente aos primeiros 2 meses do ano de 2024. Cajado diz que a projeção de déficit crescente no PIB provoca um alerta sobre a urgência de ações para equilibrar as contas públicas e conter o aumento da dívida pública. Quem conversa conosco agora é o próprio deputado Cláudio Cajado, do PP pela Bahia, escolhido ano passado para ser o relator do arcabouço fiscal. Deputado, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia. Prazer. Eu, Jefferson, quero dar um abraço aí para Ernesto. E estava ouvindo aí a repórter que me antecedeu, a apresentadora, Sim. E falando aí do Bahia e Vitória, né? Não sei se hoje é um bom dia para essa entrevista, mas enfim, eu vou reconhecer que domingo, né, o Bahia pode dar o troco. Por enquanto, respire fundo. Vamos aguardar o próximo domingo aí. Nada como um dia após o outro, diz aqui o Ernesto, né? Por mim, já está meio caminho andado, mas vamos lá. Deputado, diga. Minha preocupação é exatamente essa, é você poder fazer com que o arcabouço, que foi uma lei que o próprio governo propôs, possa ser absolutamente respeitada no que diz respeito aos seus roteiros, digamos assim, a forma como o governo deva proceder na sua execução orçamentária. É preciso que as pessoas entendam que quando o governo tem responsabilidade sobre seus gastos, tem responsabilidade fiscal, ou seja, só gasta aquilo que arrecada, isso é bom para todos nós. Todos os brasileiros, principalmente os de baixa renda, aquele que ganha salário mínimo. A inflação corrói quem ganha menos. O rico, ele tem condições de aplicar e se defender da inflação. Pelo contrário, até ganha mais dinheiro na inflação que sem inflação. Mas o pobre não. O poder aquisitivo de quem ganha salário mínimo não consegue acompanhar o custo da comida, do combustível, da energia. Agora mesmo, vocês estão falando, os remédios vão aumentar, não é? Então, se nós não controlarmos a inflação, o custo de vida para quem ganha menos fica muito maior. E isso faz com que a pessoa diminua a sua qualidade de vida. A lei de responsabilidade fiscal, em última análise, prevê isso, que o governo tem a responsabilidade com só gastar aquilo que arrecade, para que não prejudique a nação como um todo, principalmente os mais necessitados, os mais pobres. Você vê hoje que o Bolsa Família não dá mais para você comprar comida, melhorar a sua casa, fazer aquela puxadinha, ou então fazer um reboco, ou então um filho que casa, você trazer para morar com você, porque o preço do cimento, do bloco, da areia, do vergalhão, aumentou muito mais do que o valor que o Bolsa Família paga hoje. Pois é. Então, ter a responsabilidade fiscal significa você fazer o benefício ao povo brasileiro. E o arcabouço, que foi a lei que nós votamos no ano passado, prevê isso, que o governo não pode gastar mais do que arrecada. E a cada 2 meses, ele tem que divulgar o seu relatório de execução orçamentária, que significa dizer o seguinte: quanto eu ganhei, quanto arrecadei de imposto e quanto é que eu vou gastar na educação, na saúde, nas estradas, nos funcionários públicos, na previdência, etc. Esse relatório serve de base para ver se o governo está sendo responsável com aquilo que ele mesmo colocou no ano passado, que foi a lei do arcabouço fiscal. E essa divulgação nesse ano, com um contingenciamento de apenas 2,9 bilhões, acende o sinal amarelo. Por quê? Porque o governo, se não continuar batendo recorde de arrecadação, como ocorreu esse ano, em janeiro e fevereiro, ele vai ter que apertar mais o cinto e contingenciar mais recursos, porque senão não vai atingir o compromisso da meta fiscal de zerar o déficit público e fazer com que o governo equilibre as suas contas, porque até hoje
o governo está gastando mais do que está arrecadando. Pois é, deputado, o senhor, com essas afirmações, reforça essa preocupação que, de certa forma, endossa a própria preocupação expressa no relatório do Tesouro Nacional sobre a necessidade de medidas adicionais para alcançar o superávit nesses próximos 2 anos, mas que ações específicas o senhor pretende defender para equilibrar as contas públicas e conter o aumento da dívida pública? Exatamente essa, exigir que o governo faça o seu dever de casa e não gaste mais do que o que está arrecadando, que, por sinal, é uma fortuna. Não é? Então, os impostos que nós estamos pagando, e o Congresso, ano passado, aumentou a carga tributária, votando a legislação que traz mais recursos para o governo, por exemplo, o CARF, que é aquele conselho da Receita Federal, que quem disputa, quem está brigando com o governo, o voto de Minerva, ou seja, quando tiver empate, o voto de Minerva de desempate será sempre do governo. Ele conseguiu aí arrecadar mais de 60 bilhões no ano passado. E a previsão é que repita esse ano. Né? Nós votamos aí os jogos, né? Os bets, para poder pagar imposto, os jogos online não pagavam, passamos a cobrar. A questão do ICMS, algumas empresas, elas receberam os benefícios tributários, Jefferson, para investir em geração de emprego e em novas plantas industriais. Só que era só imposto federal, quais sejam IPI, COFINS e PIS. Eles se creditaram também no ICMS dos estados. Então, nós passamos a exigir, através de uma lei que nós votamos lá, que essas empresas paguem o devido imposto aos governos estaduais. Ou seja, com isso que a Câmara fez e o Senado, nós aumentamos a receita do governo federal. Ora, o governo tem que agora equilibrar suas contas. E nós temos que exigir, o povo brasileiro, a sociedade tem que exigir esse compromisso do governo, porque senão, além do pobre pagar a conta, nós vamos ter um prejuízo de investimentos, porque ninguém vai querer investir com o governo com suas contas desorganizadas. Segundo, vai ter a alta dos juros. Os juros decresceram, estão decrescentes. Você vê a taxa Selic, cada mês está baixando 0,5%. Se continuar o descontrole das contas, vai aumentar os juros de novo, vai aumentar o dólar, vai aumentar o risco do Brasil. E tudo isso vai fazer com que o cenário macroeconômico faça com que as empresas parem de investir no Brasil. Ainda em relação, deputado, ainda em relação à arrecadação tributária, o que mais o Congresso Nacional poderia fazer para, digamos, melhorar a situação fiscal no país? E há consenso em relação a essas propostas entre os parlamentares? 700. Há consenso. A Câmara está disposta a ajudar o governo a poder fazer com que o que nós votamos no ano passado tenha sequência nesse ano. E vou dar o exemplo que você pediu, a reforma tributária. Nós votamos a reforma tributária, que era um projeto que estava há 30 anos parado lá na gaveta do Congresso. E agora, o ministro Haddad anunciou que vai enviar para a Câmara, e depois que a Câmara votar, vai para o Senado, 4 matérias para disciplinar, para regulamentar a reforma tributária. Então, os impostos que nós juntamos hoje, formou o IBS e o IES, que é a junção dos tributos federais, COFINS, PIS e IPI, e a junção dos impostos estaduais e municipais, ICMS e ISS. Então, você vai ter o IBS e o CBS. E esses impostos precisam ser regulamentados agora, e a Câmara vai regulamentar. Você também criou o chamado imposto seletivo, que é para as bebidas, cigarros, todos esses artigos, esses itens que trazem um certo prejuízo à saúde das pessoas, principalmente se em excesso. Então, vai ter um imposto específico para isso. E também você vai desonerar alguns setores, como, por exemplo, transporte coletivo. O nosso prefeito Bruno Reis tem lutado muito por isso. Então, nós vamos discutir qual vai ser a alíquota do imposto para os transportes coletivos das cidades, principalmente das capitais. Nós vamos discutir uma alíquota diferenciada também para o setor da educação e saúde. Então, todos esses
projetos que o ministro Haddad enviará agora, nesse mês de abril, a Câmara e o Congresso como um todo está comprometido a poder ajudar o governo a votar celeremente. Você sabe que esse ano nós temos eleições municipais e a Câmara funciona normalmente até o mês de junho. Como no Nordeste, o mês de junho é o mês de festa, você tem o Santo Antônio, São Pedro e São João, então nós precisamos agilizar esse mês de abril e maio a tramitação desses projetos. Portanto, eu acredito, eu já estive conversando com o presidente Arthur Lira, assim que o ministro Haddad enviar para a Câmara, ela fará um esforço concentrado para votar essas matérias, ajudando o governo, portanto, a reforçar a sua arrecadação e a poder cumprir com o que está previsto no arcabouço fiscal, mantendo as suas contas públicas sob controle. Deputado, bom dia, Ernesto aqui. O senhor deu um exemplo agora importantíssimo, que é a questão do transporte. E o prefeito Bruno Reis tem feito, de fato, essa pregação, né, de que alguém tem que pagar essa conta, e não pode ser usuário, senão porque a tarifa é impagável. Aqui, em qualquer lugar do mundo, né, o transporte público tem que ser subsidiado. Como é que a gente diminui a taxação sobre os serviços e os insumos utilizados pelas empresas de transporte? Porque vai faltar, essa conta vai ter que ser coberta de alguma outra fonte. Tem que ter dinheiro para bancar o transporte público que a gente precisa e merece, até para a economia funcionar, deputado. Mas aí eu lhe pergunto, como é que a gente faz isso ao mesmo tempo? Porque cada setor que tem influência sobre o Congresso Nacional luta e consegue ali concessões, um tratamento diferenciado, todo mundo tem muito argumento, gera emprego, etc, essa importância. Mas em que momento a gente vai discutir, por exemplo, deputado, a redução do pagamento do serviço da dívida, que é o maior custo que o Brasil tem hoje, mais da metade do PIB a gente paga de juros e nunca acaba com isso. Quando é que a gente vai poder discutir também isso na hora de cortar despesas? Porque só corta da carne da gente. Muito bem. Ernesto, eu quero aqui primeiro agradecer o convite que você me fez para assistir o filme sobre Rui Barbosa, há pouco mais de 3 semanas. Obrigado pela presença lá também, foi muito importante vê-lo na plateia. Foi muito bom, viu? Parabenizei, inclusive, o cineasta, lá, o Cine Glauber Rocha, todo reformado, então, muito obrigado por essa oportunidade que você me concedeu. De fato, esse é um desafio, é um dilema. É óbvio que o conjunto de arrecadação, você tem setores que têm que ser mais incentivados. Porém, o Brasil atravessa um problema complexo, que é as desonerações. Cada setor, como você mesmo falou, faz um fortíssimo lobby dentro do Congresso Nacional para poder não pagar o imposto naquela sua área. Então, você tem uma série de setores produtivos nacionais que têm força em segmentos junto aos parlamentares e vai deixando de pagar ou diminuindo o que deveria de pagar de imposto. E isso faz com que nós tenhamos, pra você ter uma ideia, 400 bilhões de renúncia fiscal por ano. E esse é um problema. Eu tratei com o ministro Haddad que era necessário que ele pudesse, ao longo de 20 ou 30 anos, como outros países fizeram, e diminuindo de forma horizontalizada, ou seja, todos esses setores vai perdendo aí 0,1, 0,2 a cada ano, 0,3% do que existe hoje de desoneração. Se você não fizer isso de forma paulatina, você vai fazer com que o governo continue, de fato, a poder cobrar mais de um setor e menos de outro setor. Claro, a questão, como nós vamos discutir agora, do transporte coletivo, ela diz respeito a uma série de fatores, principalmente o benefício à população de não pagar uma tarifa que já é alta de transporte público. Nós temos aí as cidades como Salvador vai ter metrô, BRT, ônibus, né, transporte coletivo conjugado. E uma tarifa tem que compensar a outra para que o conjunto dos recursos aplicados, tanto por parte da população quanto por parte do poder público, não faça com que a tarifa seja muito alta, inviabilizando que aquele que não tem carro próprio não possa se locomover dentro da cidade para o seu trabalho e para as escolas dos seus filhos, etc. Então, essa é uma discussão que nós vamos enfrentar. Porém, ela está agregada, ela está adicionada a uma outra discussão que o Congresso também tem que se debruçar, que é a questão dessas desonerações, que fazem com que o governo perca mais de 400 bilhões. Se o governo conseguisse diminuir pelo menos metade disso,
problema do Brasil estava 100% solucionado em relação ao que você acabou de falar, a trajetória da dívida pública. No arcabouço fiscal, que eu fui o relator, nós temos uma previsão de mais 4 anos estabilizar a dívida e fazê-la decrescer. Porém, se o governo não fizer o seu dever de casa, eu volto a dizer por que tem o sinal de alerta amarelo, porque o governo quer cada vez gastar mais. E tem segmentos do próprio governo, e principalmente muitos dos partidos dos trabalhadores, que não quer saber de fazer conta, não. Tem que gastar mesmo o que for preciso e acabou. Emite moeda e depois, lá na frente, se resolve. Não pode ser assim, porque tem que combinar com o mercado. E não é que nós sejamos refém do mercado, mas o governo também não pode impor artificialmente uma taxa de juros que ele toma dinheiro emprestado querendo impor quanto é que vai pagar. Isso não existe. Se o governo está com suas contas regulares e emite letras do Tesouro Nacional ou toma empréstimos da garantia com aval do governo, se as contas estiverem regulares, o governo vai pagar menos imposto para ele próprio e taxa de juros. E isso vai fazer com que lá na frente a dívida vá caindo. Mas se o governo se descontrola e quer gastar mais do que arrecada e vai continuar tomando dinheiro emprestado no mercado, o mercado dá essas taxas e isso vai aumentar a dívida pública. Então, nós precisamos fazer com que essa equação seja absolutamente razoável e tudo parte da responsabilidade fiscal do governo. Mas o senhor está otimista, então, sobre a condição política do governo tocar essa pauta no ano eleitoral, considerando que o governo não tem maioria no Congresso? Estou otimista, Ernesto, porque a pauta econômica ela é suprapartidária. Tanto que o próprio partido do presidente Bolsonaro, o PL, deu 30 votos ou mais aí em algumas dessas matérias da ordem. Contra a orientação do ex-presidente. Não sei se o ex-presidente Bolsonaro orientou para votar sim ou não em determinadas matérias. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento disso. Mas eu sei que vários deputados, por ser necessário ao país que essas matérias pudessem ser aprovadas, votou a favor. E eu acredito que a consciência, a responsabilidade, a maturidade dos parlamentares nessa legislatura, que tem uma ampla maioria reformista e que quer fazer as coisas certas, vai ajudar ao ministro Haddad, principalmente como interlocutor do Congresso, a fazer com que essas matérias sejam votadas. Deputado Cláudio Cajado, deputado federal pelo PP da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima, então. Obrigado, Jefferson, um abraço para você, um abraço, Ernesto, sempre bom começar essa semana, uma segunda-feira, conversando com vocês com altíssima qualidade de conhecimento. Muito obrigado, bom dia a todos. Prazer todo nosso, muito obrigado mais uma vez, 8h52 agora.